Então vamos começar pelo número um, beleza? Então Tá. vai aí. Um. E ouvi cantar. Porra, demais, né, cara? Roberto Carlos, essa época é foda. É... Cara, é foda. Eu tinha um pouco de ranço, assim, do Roberto Carlos, mas Catatal que me mostrou o Roberto Carlos de um outro jeito, assim, sabe? Que é a coisa do cancioneiro. E, pô, é muito foda, né, cara? Porque é muito rico, né? De melodia e de ideias e de imagem. E é muito bem gravado, né? É, É essa é daquele tudo. disco que tem a cara dele em preto e branco, né? De 70, né? Esse disco é uma obra-prima, cara. É o que tem em Todos Estão Surdos, né? Isso, que tem detalhes, né? Sim. Pô, é Esse foda, disco é cara. muito bom, cara. É tudo muito bem gravado. Eu só gostava do Roberto Carlos na Jovem Guarda, porque tinha o link com o Surf Music, né? Que a Aham. banda parecia o Shadows, né? Aquelas coisas. Mas eu adoro, cara, o Robertão Soul, né? E outras coisas. Ele foi além, né? Ele evoluiu, né? Ele foi pro funk, ele foi pro soul. É. E é É, tudo muito bem assim, gravado. a primeira metade da década de 70, ele é muito, muito assertivo, assim, né? Depois começa a ficar aquela meia baba, assim, e tal. Mas tem até umas coisas que baba que eu gosto depois, bregão, assim, a música do caminhoneiro lá, né? Sim, Todo dia eu penso nela. é. Assim, o som é ruim, né? Aquele som anos 80 já cagado. 80 Aham, cagado, né? Porque sei. tem 80 bom. Mas é isso. Vamos passar para Beleza. outra? Vamos pra segunda, vai. É o Criolo, né? Criolo, isso mesmo. Pode Do crer. álbum Pé na Orelha, né? Sim. Ah, sei lá. Não sei nem o que dizer, porque não bateu para mim, assim. É, Não bate. Não bate nem, assim, eu gosto de alguns rap, hip hop e tudo. sei. Mas não bateu nem a sonoridade, nem nada. Acho massa as letras, É. É que esse mas álbum, não. ele já, eu acho, ele extrapolou o rap, né? Ele já é um álbum de canções, assim, dele, né? Ele tem de tudo, né? Ele é bem popular, assim. Acho massa a galera toda, conheço a galera toda, assim, que tá em volta e tudo. Mas não sei, não bateu pra mim, não. Beleza. Não Vamos tenho nem o lá. que falar. Terceiro, então. Porra, puta que pariu. Isso Essa é eu fiz porque eu tipo. vi o seu comentário no Facebook esses dias e eu falei, eu vou colocar essa. Não, isso aqui é tipo. Dos 10 melhores discos de todos os tempos, pra mim, esse tá ali, talvez até entre os 5 primeiros. Fala aí que você tá ouvindo. É a Television, né? É É, o Mark Moon, né? Mark Moon. Mark Moon foda, cara. Conversa das duas guitarras, né, cara? Uma atrelada na outra, elas são assim, né? Elas funcionam juntas, né? As harmonias foda, as músicas lindas, né? O tema lindo, as letras maravilhosas e o batera bilifica, é tipo, cara, eu não sei como nunca falam dele como né, tem essa coisa do instrumentista, né, a lista dos melhores, é sempre o Neil Peart, o John Bonham e tal, que são legais, mas, porra, cara, bilifica, bicho. Eu vi ele tocar, eu vi um show da Television no Sesc Pompeia aqui em São Paulo que eu fiquei, tipo, sei lá, levitando ali, foi foda. Bateu pesado e é muita classe, né? E quando eu vi ao vivo, foi uma coisa legal, porque eles têm essa coisa de que todo mundo fala, sempre atrelado ao punk rock, né? Uhum. Tipo, punk rock, aí Sex Pistols, não sei o que lá, Television. Cara, eles não são punk rock, cara. Eles são, tipo, meio progressivo, meio. Eles já tinham inventado os Strokes antes dos anos 2000, sei lá. É foda. E aí eu vi os caras velho tocando, e falei, cara, eu quero envelhecer assim, cara, porque é um som que você não precisa ser novo para tocar. Diferente de ver um show do Sex Pistols, ver os caras velho e falar, puta, que patético. Os caras Uhum. velho tocando som de garotão, sei lá, porque tem que ter uma energia juvenil para tocar Sex Pistols, para tocar essas paradas, eu acho. E o Television não, eles estavam ali, cara, era a realidade, era o som, eles faziam um som de velho, que também não é de velho, naquela época já, né? Uhum. Então, achei foda, assim. Adoro televisão.
sou suspeito para falar qualquer coisa. Beleza, vamos lá. Número 4 agora. Tá. Que legal, boleirão, cara. Puta que Sabe quem é que tá pariu. cantando ou não? Cara, isso é Bienvenido Granda ou é Nat King Cole? É Nat King Cole. Ah, tá. Isso é de um álbum que é a Mi Amigos, uma coisa que ele fez na Sim, é o década que de tem 50, Catito. 60. Isso, Catito, coisa desse Sim, eu tipo. adoro, cara. Isso aí eu via muito com a minha avó, mãe da minha mãe, né? Minha avó é espanhola e minha mãe também ouve muita rumba, bolero, tango, enfim, porra, eu adoro, cara. Eu tenho um disco do Bienvenido Granda que eu adoro, que eu ouço sempre, assim. Eu tenho uma história com esse álbum do Nat King Cole que, bem, eu sou formado também igual você, do começo dos anos 80, eu peguei toda a década, né? Então era ligado àquela sonoridade, aquelas bandas e tal. Mas a gente, minha galera de rua ali em Guaianazes, a gente frequentava um bar. Era um bar que a gente Hum, ficava, um bar de um pai de um amigo nosso, que tinha um bilhar e era o cara se chamava CMTC, porque ele tinha trabalhado na CMTC de cobrador. Ele era um muito bom. puta cara muito bom de bilhar e tal. E ele tinha a discoteca dele dentro desse bar. E ele Sim. colocava essas coisas antigas, e uma dessas era o Nat King Cole. Pô, eu adoro, cara. Acho Então eu ouvia assim naquele bar com aquele mobiliário antigo, sabe? Então era sim. quase que eu mudava saía dos anos 80 e ia parar nos anos 50, ouvindo É, o Nat King Cole ia direto pra Havana. dentro do bar do Nat King Cole ali na periferia. Muito É louco. massa Tem até demais essas hoje. orquestra de bolero, de É. rumba. Eu adoro isso aí. Eu tenho um monte de disco dessas E coisas. o Caetano gravou, né, uma parada assim, né, nos anos 90, eu acho, né? É um disco Um inteiro? disco, todo de boleros tal, fazendo É porque homenagem a essa é a galera. influência dos pais, né? Os pais, Isso. todos os pais e avós ouviam isso aí, né? Era o que tinha para se ouvir, né? Aham. Vamos lá, número 5. Nossa, parece um monte de coisa, mas eu não sei o que é. Parece algumas coisas daquelas galera que fazia experiência com música eletrônica no começo, É mas isso não é, aí é uma mesmo. orquestra, né? Isso aqui é Edgar Varese, a Não peça conheço. Ionization. Pô, que É uma legal, peça cara. erudita para 13 percussionistas e é uma das peças assim bem significativas do período, né? A primeira metade do século XX. E ele é daquela galera que estava experimentando sonoridades novas, né? É, que ano que é? Essa peça acho que é de 33, Tá, mas essa 1933. gravação Não, a gravação é recente, né? É de alguma orquestra recente, aí. mas Não, tem um digo som recente antigo. assim. Hã? Tem um som antigo, tem um som dos anos Sim. 60, É, 70. deve ser, não deve ser da época, né? Porque da época não tinha Sim. como tirar esse som. Mas o que eu digo assim, porque como um repertório erudito, ele vai sempre sendo tocado por outras orquestras, né? Ah, Então, como eu legal. peguei Isso aqui é um disco inteiro assim? o Edgar Varese, eu não sei se ele tem um álbum sobre um álbum específico que tem a Ionization, mas Ionization é uma música marco assim, né, na música erudita. Edgar Varese é brasileiro. Edgar Varese é um cara francês radicalizado depois nos Estados Unidos, né? Ah, tá. Eu conheci isso quando no começo dos anos 2000 eu fiz um curso com o Arrigo Barnabé, aprendi um pouco sobre composição mais diferente, assim, e ele sempre apresentava coisas diferentes pra gente, né? Legal, cara. Vou atrás de Então, o conhecer. Ionization eu recomendo para você e para todo mundo que está aqui. Depois eu vou botar um set list do que a gente está falando aqui Porra, que massa. que Bota que ir eu lá vou no atrás. Spotify e ouvir, né, Quero, cada uma dessas. Ionization quero é uma ver puta só. obra legal, cara. É muito Parece. legal. Beleza, vamos lá. Número 6. Pam, 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 pam. Como é que é isso mesmo? Isso é Gary Newman, Thomas Dolby? Thomas Dolby, isso mesmo. Acho que Thomas Dolby, ele dialoga com uma coisa que está acontecendo hoje, né? Que essa música fala da relação, assim, de forma até meio irônica e cômica sobre a relação da tecnologia e a música, né? Que na época essa música fala meio sobre isso, né? Que era começo dos anos 80, muita eletrônica, bateria eletrônica, né? Então a ciência e a música e essa coisa do. E hoje a gente She está com. Blind Me with Science. Isso, She Blinded Me with Science. E hoje a gente tá com esse negócio da música feita por IA, né? Suno, Sim.
essas Verdade. coisas que são feitas em inteligência artificial. Pô, tem Então mó acho que essa som, né, música cara? se tornou atual de novo, né, esse som. Sim, mas tem mó som essa música aqui, de sonoro de gravação mesmo. Ela é Não, o gigante. som, a sonoridade é muito louca, cara. Pra você ouvir no fone, assim, prestando atenção nos Esse cara tem alguma detalhes. coisa a ver com o inventor do sistema Dolby de som? Ou Não, não. Até ele foi proibido, ele foi permitido que usasse o nome Thomas Dolby, Ah, tá. mas a própria fabricante do Dolby não tem nada a ver com ele. Mas deixaram ele continuar usando o Dolby, né? Pode crer. E você ouviu coisas? Vira e mexe aparece para mim, se uma época apareceu muito. Tipo, o disco Led Zeppelin 2 se fosse feito nos anos 30. Tudo por IA, né? Aí é Não, isso não tipo, é vi. sempre uns jazzinho, umas coisas, mas é tudo muito igual. A primeira vez que você ouve, você fala, nossa, que curioso, né? Você até ouve, porque são músicas que você conhece, né? Tipo, é o disco do Led, sei lá. E aí, só que é tudo tipo, né, anos 30, aquele swing jazz, né, não sei o quê. Aham, sei. Mas aí chega uma hora que enche o saco, porque, pô, que bosta, né, cara? Sei É, lá. Meio sem eles graça. pegam. É uma piada que fica sem graça, né, depois É, de um tempo. eu também não acho muita graça, não. Número. Número 7 agora. 7. Tá acabando, tá? Relaxa. Tô relaxado. Ixi, oitenteira, meu. Eu não consigo identificar o que é. Ô, Alex, vai ficar bravo com você, hein? Baixão ali. Não reconhece o Esse é o cantor? Akira, né? É o Akira, É, né? Akira S, as garotas que erraram sobre as Eu ia falar pernas. baixo frontal. É, É o Akira, né? é o É a banda do Akira. Alex. O Alex A banda do cantava aí. Alex, é ele que tá cantando aí. Sim, eu não. Cara, você acredita que eu acho que eu nunca parei para ouvir o disco? Eu conheço só aquela música do Alvos Móveis. É do Alex ou é do Escova? Não, a música é do Alex e faz parte do álbum dele, né? Apesar que Ah, Sobre as Pernas não tá no álbum, tá na coletânea No São Paulo 1, né? pode Que eu acho escrever. que é o grande Pô, hit do tá aí uma Aquiles. coisa que eu vou pegar para ouvir, que eu nunca ouvi, cara. Dessa época assim. É porque essa época eu era pivete, né? Que ano que é esse disco? O Não São Paulo 1 deve ser de 84, 85. Nossa, não, eu não tinha nem começado a tocar ainda. Essa época era o seguinte, essa época, quando eu falei que eu tinha a turma da bicicleta, do Uhum. bicicross, que a gente era moleque, a gente jogava taco, sabe taco, né? Então, A gente joguei jogava muito taco taco na aí. rua de trás, que era uma ruazinha Aham. pequena, Rua Olga Cecília. E a ruazinha bem pequena, a gente jogava lá. Quem morava em frente à nossa quadra de taco era o Jair Marcos, que era guitarrista do Fellini. Do Fellini, olha E, só. cara, a gente ouvia, a gente conhecia só, pô, Titãs, o que tocava no rádio, entendeu? E toda Uhum. vez chegava um cara com cabelo assim, com umas roupas assadas e tal, todo pá, meio inglês, meio não sei o que lá. E a gente, nossa, esse cara e tal, esse cara toca guitarra, ele tem uma banda, o Fellini, não sei o que lá. E a gente, nossa, aí começamos a trocar ideia com ele. E aí eu lembro de um dia que ele tinha um Fusquinha. Aí eu lembro de um dia que ele chegou assim, com o Fusquinha, aquela parte de trás que era o chiqueirinho do Fusquinha, cheio de disco. Aí ele falou: aê, molecada, chegou, tá pronto o disco da minha banda, toque um pra você e um pra você. Era o primeiro disco do Fellini, o Putz, Adeus que de louco, Fellini, o hein? disco verde. Aham. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com essas bandas que não eram as bandas que tocavam em rádio, né? Que acho que é o caso do Akira, né? Uhum. E o Fellini e todas essas bandas, sei lá, Muzak, Violeta de Outono, essas bandas dessa época que tiveram uma relevância, né, e tal, mas eu não conhecia, era Toda moleque. aquela cena do pós-punk do começo dos anos 80 de São Paulo, né? Sobretudo São Paulo. Teve em outros lugares também. Mas é uma cena muito rica e assim, uma boa parte ligada aos seus baratos afins, né? Sim, falando. E aí tocava assim, no comecinho do 89 eu lembro de, também, eu ainda era muito novo, uns 14, 15 anos, eu lembro de ouvir na 89, quando a 89 estava iniciando, era muito comum tocar essas coisas que as pessoas mandavam para a rádio e ela punha no ar, né? Então Ainda era todas mais essas coisas, orgânico, né? Tinha essa eu parada. cheguei a ouvir no rádio sobre as pernas na 89 e tal. Eu não ouvi. Eu vi o Violeta de Outono na rádio e gostei pra caramba, porque me lembrava o Pink Floyd, né? Aham, Eu sempre gostei. Os primeiros Floyd, né? O Pipers at the Gates of Dawn. sim, E, e depois eu ouvi o Cabine C, que eu gostei, aham. que era meio goticão, assim, e tal.
Então, e o Não São Paulo um e 2 são fantásticos, assim, né? São bem legais, né? O Não São Paulo um tem Akira S, As Garotas que Erraram, tem Muzaki, tem Chance e Ness. Pode Que tem a crer. música que chama Deus Buck Rogers, que é bem legal. E Pô, no São cara, Paulo 2 tem Now Vultus, que é uma puta banda, assim, que ficou. Não foi uma das que estouraram, mas tem um puta som. Tem também 365 e Gueto, no Não São Paulo 2. sim, Gueto eu Então conheço também. são Eu lembro de duas uma banda que eu coletâneas fui massas. ver, eu lembro de uma banda que a mãe de um amigo nosso levou a gente uma vez no Centro Cultural São Paulo, nessa época aí que eu jogava taco com a galera. É, era moleque, não saía do bairro, né? Então era a mãe de um amigo nosso que levava a gente, que era roqueira, levava a gente para uns lugares. Eu vi um show de uma banda chamava Varsóvia. Putz, Varsóvia é muito legal. É, Aí você me faz lembrar, cara, quando minha banda Voraz, antes de gravar a coletânea Ronda Alternativa, a gente, a própria nome da coletânea, né, que saiu em 88 pela Devil Discos, ele surgiu num programa de rádio que tinha na Rádio de Santo André, Rádio Clube de Santo André, uma coisa assim, na M, que era do Antônio Vasconcelos, e o programa se chamava Ronda Alternativa. Que legal. Isso era 97, no 86, 87, 88, acho que mais Tinha muito 86, rádio essa 87. época, né, cara, de rock mesmo, assim, E né? no E rádio. programa Honda tocava toda essa galera, tocava a minha banda, né? Ele chegou a tocar, fazer entrevista com a gente, tocava o Varsóvia, tocava Devotos de Nossa Senhora Aparecida, Garotos Podres, Cólera. Então, e o que eram as coisas que transitavam em demos ali no programa Ronda Alternativa virou a coletânea que eu gravei em 88, depois o Ronda Pode crer. Alternativa. E o Pô, eu não, Varsóvia era dessa onda aí, tocava muito aquela música Noites do Varsóvia, tocava no programa Ronda você sabe que eu Alternativa. só lembrei deles agora que a gente tá falando disso, cara, me veio essa memória, eu nunca mais lembrei deles. E eu vou Aham. atrás para ver se eu acho, deve ter em YouTube, né, Não, a disco, banda tá nativa uma recentemente nativa. eles voltaram, eles tocaram Eu no não Balão de lembro direito o Satã. que era, mas eu lembro que era um astral meio Joy Division, É isso, meio. bem na pegada do Joy Division. E Era tem isso mesmo, né? a música deles que mais ficou conhecida é Noites, né? Noites vão Ah, passar. Bem legal, cara. pode Isso crer. aí. Número 8. Bora. Weather Report, Weather Report. é, Weirdland. Birdland, Aí vem o Pastores, né? Jaco. O Jaco com esses harmônicos no baixo aí, é muito louco. Jaco foda, cara. Filha da puta. É. Pô, demais, né, cara? Lembra Demais. aquele Free Jazz Festival, né? É. Aqueles, Essa música é tipo um hit fusion, né? exatamente. Eu gosto muito desse chimbal, cara. Antes de estudar música, de me aprofundar um pouco mais, eu achava que isso era uma coisa eletrônica. Depois que eu fui entender que era chimbal, né? Não. É Dá quem? um É sal... o Madrena Cunha, Alex Cunha, né? Na Deve bateria desse ser. disco. É um chimbal que é tão louco que parece que você tá ouvindo uma coisa de música eletrônica, né? Sim, mas é muito legal, né? E esse disco é o que tem. Esse é o Heavyweighter, né? Heavy Weather. Heavy Weather. É o que tem Tin Town. Tintal, exatamente, E você sabe que quem gravou a bateria foi o Pastores também. Ah, é? E é uma batera foda, é uma das bateras mais legais do disco, é do Pastores, cara. Você é louco. É demais, depois dá uma sacada. Você viu o documentário dele? Chegou a assistir no YouTube? Eu vi dois. Que tem um que no final, quando ele tá muito malzão, assim, já na cachaça e tal, ele tocando guitarra e tal, mas tocando mal também, né? Mas ele tocava de tudo um É, pouco, né? cachaça é foda, cara. Cachaça é foda. Perdi amigos assim nesse astral aí, é uma merda, cara. Porra, é terrível, cara. Mas eu vi um documentário que eu lembro que eu fiquei meio triste, assim, acho que eu até parei de ver, saca? Porque eu tenho o Talvez seja Pastores esse, como uma figura tão foda, assim, de ser um cara legal e astral pra caralho, que é virtuoso, toca bem pra caramba, mas, tipo, é real, é a música dele, sabe? No cara, ele não tá se fazendo, não tem um. Não tá transbordando um ego ali, que você fala, ah, que saco esse cara. Não, ele tá dizendo alguma coisa, é foda. Faz sentido, sabe? Aham. Como o Hendrix, assim como o Hendrix é também, né? São os ETs da música, né? São caras que passaram Sim. e deixaram um legado assim, uma Tanto assinatura, né? que essa música dele, Tin Town, desse disco aí, que ele nem toca a bateria, né? Ele gravou a bateria, cara, é sensacional. É das bateras mais legais desse disco.
Tem até fazendo um comentário, não tem a ver com a lista, mas é a do Toninho Horta. Ele grava uma música, ele gravou uma música na bateria também, no Clube da Esquina 2 de Hum. 80 eu acho. Aquela. É, Tupinambás, Aimorés, todos no chão. Disse que a música já tava esperando lá o batera fazer. Ele sentou, tinha um toco de bateria assim, ele sentou e fez a batera também. Cara, sabe que eu Tony adoro Horta. isso? Eu sempre adoro as ideias de quem tem sobre um instrumento que ele não toca, que ele não está Aham. viciado naquilo. Sim, Porque o guitarrista, ele tem o vício, certos vícios de guitarrista. O baixista exato. tem vícios de baixista. O baterista tem vícios de baterista. Agora, quando um cara que não tem o vício pega um outro instrumento e toca, eu acho sempre legal, cara. Sempre sai uma ideia legal, assim. Por mais que não seja bem executado, mas é uma coisa que é legal, assim. Sempre curto isso. Beleza. Número 9 vamos lá. Caralho, que zona esse punk rock. É aquele som daqueles pedal sound brasileiro antigo. É, é dessa Quem que é época. essa banda? Cara, isso aí é Armagedon, daquela coletânea Ataque Sonoro. Pode crer. Caralho, eu E não lembrava, não. o Ataque Sonoro, inclusive, é onde eu ouvi pela primeira vez o Garotos Podres, né? Que tinham duas Uhum. faixas, né? Anarquia Oi e Eu Não Sei O Que Quero. E são 5 bandas de São Paulo, 3 do ABC e 2 do Rio, uma coisa assim. E, bom, as coletâneas Armagedon é mau nome de banda de metal, né? Não é É, banda punk. bom, hoje o Armagedon já faz um crossover, assim, né? Com metal. E o Armagedon era dessa cena dos anos 80 aí do começo dos anos 80. E essa sonoridade, cara, do Armagedon tem uma assinatura muito grande, cara, que é a coisa do meio do crust, assim, né? Do punk crust. E eu acho genial, cara. Eu gosto muito dessa faixa aí. Eu acho. É verdade, porque nessa época ainda era meio aquelas galera 77, né? Aquele culto, outra batida, né? Essa batida já é meio É, uma coisa o, que depois, parece. o 77 no Brasil foi muito ligado, o Punk 77, ao começo mesmo, né? Ali nas Sim. pré-punk. Não pré-punk, mas como AI-5, nem tanto o resto de nada, né? Mas a galera do punk de São Paulo sempre teve uma correspondência muito grande com a Europa, né? De muito cedo eles começaram a fazer intercâmbio. É, E houve uma afinidade. Oi? O Jonathan me falou outro dia que o Ariel disse para ele que os caras ouviam muito um disco de uma banda que era holandesa, que é o tal do Speed Twins, Sei. e que esse disco rodou todo mundo e fez a cabeça de todo mundo desse começo do punk ABC em São Paulo, assim, e Então, tal. mas quando você pega o Grito Suburbano, né? A primeira coletânea, eles estavam com um intercâmbio muito grande com a Finlândia, né? Sim, Então o Brasil e Finlândia firmou um elo assim de visual, de sonoridade, o que hardcore doideira, né? agressivo, né? Então o Sim, legal. Brasil né, ficou uma assinatura do brasileiro, do punk brasileiro depois para a Europa, com um som muito agressivo, porque era a influência da Finlândia, né? Que também não era muito o polo foi meio por acaso e aí teve esse som brasileiro sempre bastante agressivo, né? Pode crer. Cara, eu vou te falar que eu não conheço muito, não, dos punk rock. Nunca foi uma coisa que eu ouvi pra caralho. O que eu fiquei no punk rock, assim, é os Garotos Podres e os Ramones, saca? Uhum, Não conheço, assim, coisa pra caralho. Eu conheço algumas coisas do Ratos, o Crucificado pelo Sistema. Conheço muito pouco, cara. Nunca foi um lance que eu parei pra ficar ouvindo em casa ou que eu ia em show, entendeu? Não foi sei. uma coisa que eu vivi, assim. Uhum. Eu convivi e quando fazia a faculdade de música lá na Unicamp, eu fiz iniciação científica sobre o punk. Eu Uhum. virei um Um estudante punk universitário do acadêmico. tema. Um punk acadêmico. Um estudioso do punk. Estudioso. Mas vamos lá, número 10 para Apesar de fechar. tudo, apesar de todas as coisas que eu fiz de música e aprender sozinho e fazer sozinho e tudo, sempre teve uma mentalidade punk. Ah, total, né? Do it yourself, Sempre né? teve uma coisa punk, mas nunca teve esse punk que eu falo às vezes, o punk alfinetinho, sabe? De Aham, botar a roupinha e pá, sei. e nunca segui a cartilha do punk, assim. Aham. Nunca fiquei ouvindo som também. Vamos fechar a última agora. 10.
Que bonito isso. Que bonito isso. É o Mateus Aleluia? Esse é o Elomar. Elomar, pode crer. Elomar. Elomar Figueira, mais Pode conhecido como crer. Elomar. Xangai é com ele ou não tem nada a ver? É, são os cantadores, né? Essa é meio que uma galera que era. Tem até o LP, dois LPs, Cantoria um, não, tem três, Cantoria um, 2 e 3, que é um. Eles se Tinha juntam um. para fazer um show. E é uma galera que é ele, o Xangai, Vital Farias, que acho que morreu recentemente. E o Geraldo Azevedo tava no Cantoria um, Cantoria 2. Essa música que você mandou é o Elomar só. É o Elomar no disco dele, Nas Barrancas do Rio E ele Gavião. que toca o violão também? E ele que toca o violão, assim, é um violão Nossa, é um muito. violão meio parece música medieval, né, cara? É Muito uma doido. música que a gente fala que é uma música modal, né? E o jeito dele tocar é muito. Ele é apoiado mesmo numa uma poesia, poesia medieval, né? Coisas de cantiga de amigo, cantiga de amor, né? Ele é ligado a essas tradições assim da Como chama essa poesia. música? Essa é a cantiga de amigo. Antiga de amigo. E Pô, que esse álbum dele, o Elomar, chama Elomar nas Barrancas do Rio Gavião. É um marco na MPB mais alternativa. E o Elomar tem uma assinatura única, um jeito de cantar, um jeito de tocar que é sensacional. cara, eu tenho uma grande. Isso é o bom, né? É bom você descobrir coisas que, que são. Como diz o Luiz Calanca, né? Ele, pô, cara, não pare de aparecer banda nova boa dos anos 60. Quando você tem uma falha na discografia de umas coisas que são clássicas, assim, aí você descobre, né? Uhum. Então, para você é novo, né? É legal isso. Já tenho Cara, duas coisas aí para sacar aí que você me mostrou, que é massa. eu Aquela percussão ali e o eu Elomar. vou, eu vou colocar a lista lá depois. Eu vou tentar fazer uma lista de Spotify e colocar nos comentários aqui pra galera poder acessar, né? E você já também vai atrás. Massa Cara, demais, cara. estamos bastante tempo aqui, vamos encerrando, mas para fechar, cara, eu queria te pedir. Eu sei que é difícil, mas a recomendação de um álbum. Isso vai demorar, tem muito a ver com acho, com o que a gente está ouvindo no momento, e tal. Mas se você tivesse que recomendar um álbum de um artista, de uma banda, qual seria Um esse álbum. álbum? É. Um álbum hoje? Um álbum da sua vida ou de hoje, o que você recomendaria hoje, o que vem na sua cabeça? Puta que pariu, cara, que difícil. É difícil, não, isso é muito difícil. É a mesma coisa naquele programa do Provocações, quando o cara pergunta o que é a O vida? que é a vida? Nossa, tipo, fale um disco. É. Ah, caralho, meu, deixa eu Você acha que ver. você tem um álbum que se sintetize tudo que você viveu, que você tocou, que você gosta de Não, música? Não, né? É um difícil, não, isso é mas difícil. é difícil, né, cara? Sempre vai faltar um pedaço, né? Vai faltar um É, braço, uma perna, uma verdade. viagem, uma coisa. Mas eu acho que, sei lá, cara, acho que o álbum branco dos Beatles é foda. O Abbey Road é foda. Nesse sentido de escolher um só. Porque são discos que apontam para um monte de lados, né? Uhum. O álbum branco é tipo um disco que, quando você não sabe como resolver um arranjo de uma música que você está fazendo, você para e, que nem o David Bowie e o Brian Eno tinha aquelas cartas, né? Uhum. Você sabe disso? Aquelas Não, não sei cartas disso do não. Não. o Brian Eno que inventou isso. É como se fosse um tarô que ele É, inventou, que é umas cartas do produtor. Esqueci o nome, tem um nome isso daí. Inclusive fizeram depois as cartas. tá. São cartas que, tipo assim, cara, e agora? O que que eu faço, né? Como que eu resolvo esse arranjo dessa música, não sei o que, não sei o que lá. Aí ele pegava e tirava uma carta que tinha alguma filosofia, algum dizer, Uhum. entendeu? E o álbum branco é tipo esse jogo de cartas, assim. É um disco que você, quando você não sabe como resolver uma coisa, você para e ouve o álbum branco. Aí alguma coisa sempre vai te clarear e vai te apontar para uma coisa, assim, porque é um disco que varre um espectro gigante, assim, do heavy metal até música folk e tudo, e enfim. Mas estou viajando, né, cara? É muito difícil escolher um disco. Não, mas já Muito escolheu, difícil. né? Já escolheu o álbum branco. Já escolhi. Pronto, é esse, álbum branco. E me diga aí também um livro. Um livro, O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Bacana. Acho que é porque foi um livro que eu não sou um puta leitor, assim, né? Eu tenho fases de leitura.
Tem umas fases que eu leio um livro atrás do outro, tem fases que eu fico um tempão sem ler, assim. Ainda mais agora com telefone, internet, cara. Tá cada vez mais difícil parar para ler um livro, assim. Mas eu lembro que o Retrato de Dorian Gray foi um dos primeiros livros que eu li e que me impressionou muito e que me assombrou. E eu li ele já umas 3 vezes. Cada vez que eu leio, eu pesco coisas diferentes e acho foda o jeito que ele escreveu, mesmo sendo traduzido, né? Mas dá para se ligar, assim. Falando de um só, né? Claro que tem vários, Tá. né? Mas boa indicação. Eu vou ler. Eu devo ter começado a ler e não fui até o fim. Acho que agora eu vou, incentivado pela sua dica aí, eu vou ler, cara. Massa. Bom, estamos chegando ao final, cara. Eu quero te agradecer demais a Porra, eu que paciência aí da agradeço, gente. cara. Foi mó legal, assim. Nunca Espero tinha que você feito. tenha curtido a nossa viagem Curti aqui, muito, nesse quase 1 hora e meia aqui. curti muito. Passou de uma Puta hora e que meia. pariu. Vai encher o saco, ninguém vai ver. Não, mas fica Se fudeu, pra. Kaká. Vai ser legal daqui uns 20 anos alguém assistindo isso. Imagina que louco. É. A cápsula do tempo, né? É a Cápsula do tempo. nossa. Aquele coisinho da NASA, né? Que os caras mandaram, o disco metálico, né? Com as É, impressões da Terra, né? exato. Essa é a nossa contribuição aqui, pessoal. É isso aí, meu. E para fechar, se você quiser deixar seus contatos aí, onde que o pessoal te acha, quiser bater um papo com Ó, você, quem entrar em quiser contato falar com seus comigo trabalhos. sobre negócio de aula de bateria, né? Que são aulas intuitivas, assim, eu vou pelo que o aluno quer aprender, né? Uhum. Porque é foda você ter um método também fechado que às vezes enche o saco. É legal que a pessoa ir atrás de você por alguma coisa que ela acha que você tem que passar para ela, que você sabe, seja de gravação, ou seja de bateria, ou seja como gravar a bateria, e meio direcionado, assim, né? E tá tudo no meu Instagram, né? Que Tá. é meu nome, Clayton Martins, C-L-A-Y, Clayton, como dizem os gaúchos, Clayton. Clayton Martins, sem S no final, 73, sou eu. Aí me escreve ali, manda uma mensagem ali no direct message DM e fala comigo. Fechou então. É isso. Cara, muito obrigado, cara. Foi muito Valeu legal. você, Kaká. Foi massa. Adorei, cara.